Há 2023 anos atrás, nascia um bebê que era o próprio Deus. Mas que loucura é essa? Como acreditar que um Deus que excede nossa imaginação veio à Terra para morrer por suas criaturas? Como está escrito, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por que é loucura? Deus cria tudo perfeito, o homem peca desobedecendo, o pecado entra no mundo e destrói tudo que Deus fez muito bom. E o único jeito de restaurar o homem e a criação é através da mensagem da cruz. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, nasceu, cresceu, viveu entre nós, foi rejeitado, morto, crucificado pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e estabeleceu naquele momento o reino de Deus novamente na terra. Loucura? Aparentemente sim, mas vamos analisar os fatos. Primeiro fato, a Bíblia. Ela foi escrita por homens que queriam inventar uma religião e contar uma mentira para que pessoas fossem enganadas e as histórias não passassem de ficção? Vejamos. Eu, Felipe, irei criar uma religião a partir de hoje. Nos primeiros 5 livros, irei inventar como Deus criou tudo, como o homem estragou tudo e como esse Deus inventado por mim vai conduzir esse povo caído com leis e informações de como devem viver até Deus mandar um Messias, um Salvador para redimir esse povo. Os meus livros terminam por aqui. Passados mais 100 anos, outra pessoa vai dar continuidade aos meus livros. Depois, mais 150 anos, outra pessoa. Mais 100 anos, outra. E assim, o livro será escrito por cerca de 30 diferentes pessoas, em épocas distintas, em um total de mais ou menos 1400 anos, antes do Messias aparecer. Agora é que entra a parte interessante. Nos 39 livros escritos antes do Messias, o Salvador vir, temos que escrever as profecias sobre ele ao longo desses 39 livros e todas as profecias precisam se cumprir quando o Messias chegar. Por exemplo, precisamos inventar 48 profecias tais como o local onde ele vai nascer, época do nascimento, modo de nascimento, tipo de morte, que a Virgem lhe dará à luz, que nenhum dos seus ossos serão quebrados e que ele será traído por 30 moedas. Enfim, um matemático chamado Peter Stoner, presidente do Departamento de Matemática e Astronomia de universidades da Califórnia, decidiu calcular a chance de uma pessoa normal cumprir 8 das 48 profecias sobre a pessoa do Messias. E as contas mostram que para uma pessoa cumprir 8 das 48 profecias, ao acaso, são de 1 em 100 trilhões. Só para se ter uma ideia, para ganhar na Mega Sena jogando 6 números, as chances são de 1 em 52 milhões. E para uma pessoa conseguir se enquadrar nas 48 profecias ao acaso, seria 1 sobre 10 elevado a 147. Esse número, nós seres humanos não estamos preparados para entender. Seria possível a Bíblia ser escrita por 30 autores que fizeram 48 profecias ao longo de 1400 anos e todas elas se cumprirem em Jesus e isso ter sido uma invenção de homens? Ou esses homens que inventaram a Bíblia são muito sortudos? A Bíblia realmente teve uma inspiração divina para que no Messias se cumprissem as 48 profecias? Com isso, podemos raciocinar que a Bíblia não é um livro comum. É absurdo pensar que a Bíblia não é um livro inspirado pelo fato de, em Jesus, ter se cumprido todas as profecias. Segundo fato, a pessoa de Jesus Cristo. Você pode ainda, assim, achar que a Bíblia foi inventada e que os homens que a inventaram tiveram essa sorte absurda e que Jesus é uma mentira. Mas aí entra a história. A Enciclopédia Britânica, a mais conceituada enciclopédia no meio acadêmico, dedica 20 mil palavras da historicidade de Jesus. Outros líderes como Buda, Maomé e outros não chegam nem perto. Ele divide a história em antes e depois do seu nascimento. Que ele veio ao mundo não é a Bíblia que prova, é a história. Muitas pessoas dizem que Jesus veio ao mundo, eu acredito. Eu acredito que ele foi um bom homem,
um espírito iluminado, um grande profeta, mas não, de maneira nenhuma, ele foi Deus. Diante disso, a respeito de Jesus, o grande escritor ex-ateu C.S. Lewis disse em seu livro Cristianismo Puro e Simples: só temos 3 lógicas para refletirmos. Ou ele foi o maior mentiroso da história, ou ele foi o maior louco da história, ou ele foi e é quem ele disse ser, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era mentiroso. Jesus foi um bom homem, um bom profeta, ou o maior espírito iluminado que já pisou na terra, mas ele jamais foi Deus. Como que alguém que mentiu sobre sua identidade tão fortemente pode ser chamado de bom? Se ele não era o Filho de Deus, então ele é o maior mentiroso da história e não pode ser digno de ser chamado bom. Foi o maior trapaceiro e levou milhares à morte. Ele era louco. Jesus afirmava ser o Filho de Deus e pensava isso, mas nunca foi o Filho de Deus. Ele era um lunático. Se isso é uma verdade, ele também não pode ser chamado de bom, e tampouco um grande profeta. Quando analisamos seus ensinamentos e discursos, podemos ver que de louco ele não tinha nada. Jesus nunca disse uma palavra que ele precisou se retratar. Ele era o mais inteligente e, mesmo quando tentavam pegar ele com pegadinhas tendenciosas, ele surpreendia com a resposta e deixava essas pessoas maravilhadas, sem respostas. Como um louco foi capaz de influenciar pessoas a morrerem por ele de forma tão cruel? Você consegue ver e diferenciar um louco de longe. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pela lógica, seus ensinos, as profecias, as testemunhas oculares, ele era realmente quem ele dizia ser, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Só nos resta curvar diante dele e dizer: Deus meu e Senhor meu. Por fim, a pergunta mais importante que você terá que responder na sua vida é: quem é Jesus para você? Para você individualmente, ele era um mentiroso, um lunático ou o Filho de Deus? Ele fez essa pergunta para os discípulos em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Todo o seu futuro dependerá da resposta que você der a essa pergunta. Deixe ele ser o centro da sua vida. Entregue sua vida para ele. Confie nele e o mais ele fará. Ele não promete riquezas, vida boa e casa maravilhosa. Ele promete aflições, mas que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Promete a paz que excede todo entendimento humano. Promete alegria em meio às tribulações. Promete vida eterna e que um dia enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ele é a luz do Natal, do mundo e dos homens. Feliz Natal e que o Salvador Jesus seja glorificado hoje, agora e para todo sempre. Amamos vocês, Felipe e Ana.